Graça e paz, amados. Mais uma vez, o nosso boa noite, as nossas saudações, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos de volta para trazer até você uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de alegria, uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que venha realmente nos revigorar, né? Venha nos reanimar na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Meu amado, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 14, Marcos 14, do versículo 22 ao 33. Muito conhecido, mas que diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia tem como subtítulo: Jesus anda por sobre o mar. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, amados, 14, 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto eles despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consente mais um dia na sua presença. E muitos temos que te agradecer, Senhor, pelo fato de estarmos vivos. Sim, meu Pai. Eu, meus filhos, teus servos, teus filhos, de estarmos vivos na tua presença. Deus, em nome de Jesus, não estamos precisando de mecanismos, de ajuda mecânica ou tecnológica para respirar. Te agradecemos por isso, Senhor, e que pedimos por aqueles que estão precisando, por aqueles que estão usando o Senhor, que venham estar se livrando, ó Pai, dessa situação. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Meu amado, minha amada, em dias difíceis, dias de maremotos, de tsunamis, de adversidades, é o que tem vivido a humanidade. É o que temos visto, presenciado, muitas vezes ao nosso redor. Meu amado, minha amada, mas o Senhor nos traz nesta noite uma palavra de fé, de esperança, onde Ele diz para você e para mim que mesmo se nós estivermos no centro da maremoto, se estivermos no centro do vendaval, há um detalhe a ser observado. Se Jesus está no leme, o teu barco não vai afundar. Se os teus olhos estão
postos fixos em Jesus, você vai estar seguro. Porque a mão do Senhor estará estendida, ou está estendida, para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Amém? Mateus 14, a partir do versículo 22, começa dizendo o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus tinha algo a fazer. Jesus estava a se despedir da multidão e pediu para que os discípulos se adiantassem, fossem na frente, enquanto ele se despedia da multidão. Isso nos traz uma lição, sabia? Quando nós acabamos o culto, quando estamos no templo, você espera se despedir dos seus irmãos, dialogar um pouco, conversar, se despedir dos seus irmãos, ou você bate em retirada toda pressa, como se estivesse torcendo para o culto acabar, para a palavra acabar? Jesus nos ensina que mesmo acabando, ainda acabando o culto, podemos continuar no nosso bate-papo saudável, santo, cristão, nos despedindo um do outro e assim louvando o nome do Senhor. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Após despedir a multidão, Jesus foi orar. Os discípulos já tinham ido. E ele foi orar e orar sozinho. Se você parar para observar, se você atentar, você vai observar que sempre que tinha algo importante para acontecer, Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, e sendo 100% Deus, ele era onisciente, ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia do grande milagre, do grande prodígio, da grande maravilha que estava para acontecer. E foi conversar com o Pai, sozinho, no monte, orar, em oração, se ajoelhar, entrar em intimidade com o Pai. Você tem buscado entrar em intimidade com o Pai? Ou na hora do pânico, do desespero, você só se lembra primeiro do médico da terra? Quem nós devemos priorizar? Primeiro, Deus. Primeiro o seu reino. Primeiro a sua justiça. Depois, sim, os médicos da terra. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário e o barco já estava longe. Os ventos atuais são contrários à nossa vontade. O tempo atual é contrário à nossa vontade. Nessa tempestade da pandemia, nessa ventania da pandemia, muitas vidas têm sido ceifadas, levadas, sorrateiramente, subitamente, do nosso meio. Estamos vivendo uma ventania contrária. Na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Olha aí a grande maravilha, olha o grande prodígio, olha o grande sinal. Um homem, Jesus, andando por sobre as águas. Jamais alguém ouvira falar de alguém andar por sobre as águas. Ele andou. Versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, gritaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina agora os discípulos em pânico, porque era algo sobrenatural. Era algo que não era normal, que não era natural, que não era comum. Um homem andando em meio à tempestade no mar e ainda mais sobre as águas. Na visão humana, só poderia ser um fantasma. Na visão sobrenatural, é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus imediatamente, versículo 27, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Assim como está a multidão, a humanidade em pânico hoje,
Assim como está o Brasil em pânico hoje, assim como a mídia está aterrorizando, o Senhor manda te dizer nesta noite: tem de bom ânimo, acalma-te, lembra-te de mim, que nada saiu do meu controle. Sou eu, diz o Senhor, que está falando ao seu coração, que está falando a você. Homem de Deus, mulher de Deus, desperta. Nada fugiu ao meu controle. Não tem mais, diz o Senhor, tem de bom ânimo. Sou eu. Palavra do Senhor. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter comigo. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Quando se fala de Pedro, muitos lembram logo que ele negou Jesus 3 vezes. Pouco se fala nos momentos de ousadia e coragem deste homem de Deus. Sim, porque ele se converteu após a subida de Jesus. Meu amado, este homem ousado e corajoso, muitas vezes precipitado, é verdade, mas foi o único a se referir ao Senhor, a direcionar suas palavras ao Senhor em momento de pânico, de desespero, e dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Em outras palavras, se é o Senhor que está falando comigo, se não é espírito de engano, se não é nenhum vento de doutrina de outro lado, dá a ordem, Senhor. Manda que eu ande por sobre as águas. E eu agora mesmo irei em tua direção. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu irei ter contigo, Senhor, por sobre as águas, andando sobre as águas, porque eu creio na tua palavra. Era isso que Pedro estava dizendo. E ele diz, versículo 29, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, glória! Aleluia! E Pedro andando igual a Jesus por sobre as águas, sobre as ordens de Jesus, obedecendo a Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Meu amado, minha amada, eu não sei como está o mar ao teu redor, eu não sei como está a tua tempestade, mas a ordem que Jesus te der, obedeça. A ordem que Jesus te orientar, cumpra. O que ele te ensinar, aprenda. O que ele falar, escute. Dê ouvidos, põe em prática. Porque é a voz do Mestre. É a voz do Senhor. É a voz daquele que tudo pode. Prosseguindo, meus amados. Versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No versículo 30, algo acontece. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. No meio da caminhada, Pedro tira os olhos de Jesus. Pedro não mais fixa os olhos em Jesus. Pedro volta a sua atenção para a tempestade, volta a sua atenção para o mundo, volta a sua atenção para a negritude do mar em escuro. E aí começa a submergir, começa a se afundar, começa a te afogar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O espírito de medo se apoderou de Pedro naquele momento, porque ele tirou os olhos do alvo. Sim, o medo é um espírito mau, um espírito que denigre você, um espírito que tira tua coragem, tua alegria, teu ânimo, um espírito que te leva ao desânimo, um espírito que te cega, que cria barreiras ao teu redor, barreiras muitas vezes espirituais. Meu amado, minha amada, e era isso que
estava começando a acontecer com Pedro, porque ele tirou os olhos de Jesus. E muitas vezes, em dadas as circunstâncias da vida, eu e você, dado ao momento do pânico, tiramos os olhos de Jesus e a coisa piora. E aí você diz, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu clamo a Jesus e a coisa só piora. É porque você está orando, está clamando, mas não está com os olhos fixos em Jesus. A tua cabeça, a tua mente está sendo tomada por um turbilhão de pensamentos mundanos, por um turbilhão de pensamentos terrestres, baseando o teu socorro, a tua vida em coisas terrenas. Não, meu amado, minha amada, não é por aí. Eu digo para você nessa noite, não deixe o medo tomar conta de você, com pandemia ou sem pandemia. Não deixe o medo te aterrorizar. Não deixe ele criar muros à tua volta, impedindo você de fixar os olhos no Senhor, impedindo você de encontrar o socorro real. Meu amado, minha amada. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro agora está em pânico. Pedro agora está se afogando. E Pedro agora grita e clama pelo Senhor. Eu não sei se você está no início da caminhada como Pedro andando por sobre as águas, ou se você tirou os olhos do alvo, está com os olhos fixos na pandemia, está com os olhos fixos na Globo que aterroriza o Brasil, está com os olhos fixos em tudo quanto não presta e tirou os olhos do alvo, tirou os olhos de Jesus. Por isso você está afundando no pânico, no medo, por isso você está sem ânimo, sem coragem, por isso você está desanimado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eita Jesus! Homem de pequena fé. Primeiro Jesus o socorreu, estendeu a mão, o tomou, o salvou, o pôs diante dele. Mas Jesus sempre foi, é e será sério e sincero. Ele não iria deixar passar. E ele olha nos olhos de Pedro, imagina a cena, e ele diz, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por isso que em outra passagem ele diz, felizes aqueles que não me viram e creram, como eu e você, aleluia. Pedro, diante de Jesus, duvidou. Tirou os olhos do alvo. Chega, tira os olhos da pandemia. Tira os olhos da Globo. Tira esse canal diabólico da sala da tua casa. Não deixe esse canal doutrinar tua família, doutrinar tua casa, levar o terror à tua casa. Não. Deixa o Senhor dirigir a tua vida, guiar teus passos, sobre as suas ordens, seus conselhos, suas orientações. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando estamos na bonança, é muito bom exercer a fé. É muito bom praticarmos a fé, a palavra. Mas a tendência humana é quando estamos na adversidade, é cairmos no descrédito. É duvidar do Senhor, é duvidar de Jesus, e isso desagrada o coração de Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, meu amado, minha amada. Não importa o teu contexto, o meu contexto, é uma questão de fé, de crença, de crer. Lembra quando Jairo foi em busca de socorro ao encontro de Jesus? Logo após chegou o mensageiro, olha, não incomode mais o mestre. Tua filha já está morta. Palavras para deixar o homem cabisbaixo, desanimado, sem ânimo, sem fé. Jesus olha para aquele homem, para Jairo, e diz, não temas, crê somente. Afinal, Jairo estava diante do Senhor da vida e da morte, diante de Jesus. Jesus não deu crédito à palavra daquele mensageiro. Eu não sei o teu contexto, mas o Senhor fala com você nessa noite. Não des créditos ao negativismo. Não des crédito ao pessimista.
Não descreta os rumores. Olha para mim, diz o Senhor. Não tire os olhos de mim. Fixa os olhos em mim, porque eu sou o teu Salvador. Como eu salvei a Pedro, eu salvo a ti também. Subindo, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Estando agora no barco, de imediato cessou o vento. Porque o Senhor do tempo, aquele que manda, deu a ordem e tudo parou. Nada está fora do controle de Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Até a natureza lhe obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meu amado, eu não sei qual o seu contexto. Se você perdeu algum parente, se não perdeu algum parente nesta pandemia. Mas independente do que quer que você tenha passado, deixa eu te dizer uma coisa. Adore ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Grandes heranças tem preparado para nós. Grandes coisas tem para nós. Meu amado, minha amada, Ele é o Senhor de nossas vidas. Não se desespere. Exerça a tua fé. Não duvide do nosso Deus. Nós fomos comprados com preço de sangue, preço precioso. E o preço pelo qual fomos comprados não nos dá o direito de duvidarmos, mas de crermos, de adorá-lo, de buscá-lo, de reconhecer que Ele é o único que pode nos segurar, nos conter, que é o único que pode nos reanimar, nos levantar. Se preciso for do pó da cinza. Meu amado, minha amada, é uma questão de fé, é uma questão de prática, de esperança. Jesus disse para você nessa noite: não duvide de mim, sou eu que te guardo, sou eu que te amparo, sou eu que te socorro, não importa onde estiveres. Amém, meu amado? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome, Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor aguça a nossa fé, em que o Senhor aumenta a nossa fé, em que o Senhor nos traz mais esperança para juntos, Pai, com a amada igreja, com os amados irmãos, não desviarmos os olhos do Senhor, mas fixarmos os olhos naquele que tudo pode. Porque Tu és aquele que tudo pode. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E o Teu Filho é o nosso Redentor. E o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive. O nosso Redentor vive. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.